Olá, eu sou a Monique e estamos aqui para mais um programa Infância em Foco. Olá, eu sou a Isabel e hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Josi. A Josi que teve o diagnóstico de TDAH e autismo na vida adulta. Então ela vai nos contar um pouquinho dessa história, de como que foi a vida dela até este momento do diagnóstico e também um pouquinho depois. Josi, te apresenta um pouquinho para nós, então conta um pouquinho da tua história pra gente. Bom, olá, eu sou Josiane e eu sou mãe de 3 filhos e tenho um filho de 5, vai fazer 6 anos agora, ele é autista. Então, entrando, né, nesse mundo atípico, né, com um filho, e aí eu comecei a ir pesquisando, porque a gente vai ter que aprender um mundo novo, né? Então, e aí eu fui observando que muitas das minhas características já desde a infância já tinham sentido em relação ao que eu vinha estudando. Mais em específico ao TDAH, eu já tive o diagnóstico antes de ter o Daniel, que foi com 39 anos. 39 anos que foi o diagnóstico de TDAH por conta da graduação, né? Porque eu estava estudando e tinha muita dificuldade para estudar, né? Para focar, para ler. Então, e quando comecei a investigar, comecei a falar com um psiquiatra, com um psicólogo em relação a isso, eu comecei a recordar de coisas lá da infância que na época não fazia sentido, e na época também não tinha muitos diagnósticos, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso quando era criança, nem jovem, né? Só depois que voltei a estudar na graduação. E na graduação eu achei que fosse por causa da idade, né? A dificuldade mais por causa da idade. E aí quando eu comecei a fazer os estágios, né? A primeira foi a promotora que me chamou a atenção, assim, Josi, tu pergunta as mesmas coisas todos os dias. Anota, anota. E eu teimosa, não queria anotar, porque disse, não é possível, eu tenho que me lembrar. Se eu pergunto todos os dias, eu tenho que me lembrar. Então, aí comecei a investigar no psiquiatra, na psicóloga, e ele foi questionando como era, e aí muita coisa começou a fazer sentido, porque eu tenho a recordação, a primeira recordação que me veio foi que uh, na minha turma, quando a gente começa a ler, escrever, a professora escreve no quadro, eram 2 quadros, e aí quando ela pedia para pagar um quadro, todo mundo já copiou, todo mundo dizia que já tinha copiado, já, e eu não, eu nunca tinha copiado o quadro, nunca conseguia terminar de copiar o quadro. E eu ficava com vergonha de dizer, porque só eu que não tinha terminado de copiar. E agora eu já me formei, né, na graduação de Direito, e desde então eu nunca consegui ter um caderno completo. Nunca tive um caderno completo. E pegava muitas vezes emprestado das colegas para copiar, não conseguia copiar. As colegas me pediam os cadernos de volta, eu não tinha terminado de copiar também. Então, nunca tive um caderno completo. E eu também ficava vendo as pessoas lendo livro, né? Eu li um livro, eu nunca consegui ler um livro, assim, do início até o final. Nunca consegui. Ou eu começo, ou depois eu vou lá pro final, ou eu vou pro meio e depois eu não leio mais. A não ser que seja algo, assim, extremamente do meu interesse, que é em relação ao estudo, ao direito, aí até que eu consigo ler, mas normalmente eu já começo a procurar direto ao foco do que eu preciso saber. Eu não consigo ficar lendo organizadamente, assim. Então, e aí com o tempo, eu já há uns 5 anos direto no psiquiatra, e aí também comecei a medicação. A medicação foi como se tivesse aberto meus olhos, né? Como se eu tivesse uma outra visão. E comecei a tomar medicação, e quando eu fui fazer a consulta em 15 dias, para o médico verificar como estava indo a medicação, que eu comecei assim com meio, uns dias, foi gradual, né, a medicação. Então, no que eu levei meu material para estudar, enquanto aguardava ele me chamar para me atender.
E aí, quando eu entrei no consultório dele, assim, doutor, o senhor não vai acreditar. Era uma página assim, Doutor, eu consegui ler uma página sem me desviar. Porque eu li aqui, até aqui mais ou menos, tá? Até aqui mais ou menos eu lia, assim, desviando, mas ainda conseguia lembrar do que eu tinha lido. Aí eu chegava até aqui, daí já era. Tinha que começar de novo. Daí eu tinha que meu Deus, o que eu li? O teu pensamento ia para outro lugar naquele momento. Nem sei onde é que ia, mas ia para algum lugar. Ou olhava pela janela, ou olhava por qualquer coisa, eu olhava. Qualquer coisa distraía, qualquer barulho. Qualquer coisa. E aí eu tinha que voltar a ler tudo. E foi a vida toda assim. Eu perdi muito tempo. A vida toda assim, né? Então, tanto é que eu trabalhava na área da beleza, eu só acredito que eu não descobri antes, porque eu trabalhava na área da beleza, não era assim um trabalho que exigia muita leitura. Então, eu me senti assim muito prejudicada na área acadêmica, né, por conta do TDAH, na vida cotidiana também, porque afeta os esquecimentos, afetam. A gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e sempre e muitas coisas não vão conseguir ser concluídas, né? Além da questão do foco, tu percebia outro sinal? A exaustão, porque eu conseguia ser produtiva assim, do TDAH. Eu ia falar alguma coisa, agora me fugiu. A exaustão, né? Tu falou, tem a ver com o TEA também, né? Também. A dificuldade de socializar e ficar exausta por ter que chamar a atenção das pessoas, conversar, Sim, né? Parecer que tá se sentindo feliz de estar ali conversando. Exatamente. Uma coisa que foi me chamando a atenção também, na adolescência eu bebia muito, né? E aí eu comecei a recordar que eu não saía para nenhuma festa, para nenhum local sem ter bebido muito antes. Eu bebia muito, assim, mas eu fui uma adolescente. Uma forma de te encorajar. Eu fui uma adolescente que socializei, mas aí eu comecei a pensar, não, mas eu socializava porque eu só saía se eu tivesse bebido antes. Eu nunca tinha sair para alguma festa na adolescência de cara limpa, não, eu sempre tinha bebido ou em casa, ou na casa de uma amiga, né? Eu não conseguia sair, daí que eu me recordei que eu não saía mesmo sem ter bebido, né? Tu ficava ansiosa? Como que tu descreve como tu te sentia se tu tivesse que sair sem o uso do álcool? Eu acho que eu ficava deprimida, eu não conseguia sair. Tu ficava com medo do que iria encontrar? Eu não saía. Eu ficava imaginando várias situações e não saía. Mas também eu tinha aflição de ficar dentro de casa. E é algo muito comum no TDAH, não que seja necessário, né, não que faça parte assim, do diagnóstico. Faz parte do diagnóstico, mas não significa que a pessoa que não tenha a impulsividade o tão latente, porque às vezes a gente pensa que a impulsividade é só aquele que bate, que a impulsividade é só aquele que não consegue sentar, mas a impulsividade ela se apresenta de outras formas. Então a pessoa que não consegue esperar a sua vez para falar é uma forma de impulsividade, né? Existem várias formas, né? Na tua composição assim do TDAH, tu percebe a impulsividade? Tu percebia isso desde a infância? Não? Eu não percebia, que pra mim parecia normal. Eu não percebia. Eu comecei a perceber quando eu comecei a sair do meu vínculo familiar, né? Conviver com pessoas fora do vínculo que eu já convivia desde a infância, adolescência, que as pessoas não agiam daquela maneira que eu agia. De interromper, de falar alto, né? De ser inconveniente, intrometida, assim, né? E pra mim isso era normal, né? Não era falta de educação. E tu tinha o retorno das pessoas? Tu observava que as pessoas não gostavam desse comportamento? Não. Não tinha essa percepção, não. Só quando alguma pessoa me falava. Aí eu começava a pensar, né? Que
que talvez sim, né? Eu teria que observar melhor isso que estava acontecendo. Então, eu digo que eu me sinto muito prejudicada, assim, em toda a vida, assim, por não ter tido esse cuidado, esse diagnóstico, por não ter o que nós temos hoje, no caso, né? Hoje a gente tem para os nossos filhos, então a gente tem a oportunidade de dar para os nossos filhos uma vida sem tanto sofrimento, né? Sem tanta vergonha, porque a gente passa vergonha. Quando tu era criança, tu te sentia diferente das outras crianças? Sim, sempre. Porque, porque eu sempre fui obesa, né? Então tinha bullying dentro da própria família, né? Já tinha, dentro da própria família é pior, né? O bullying, né? Por já ser gordinha e ser diferente. Eu sempre quis ser diferente também, eu sempre quis ser diferente, nunca tive a intenção de ser igual, né? E sempre... Mas que fosse respeitada, né? Na tua forma exatamente, de ser. exatamente, né? Porque é muito julgamento, né? Desde a infância, julgamento por ser obesa, julgamento por, né, isso, por aquilo. E eu me queria brincando com meus primos, né? Era só um menino. E aí, daí a gente tem que aprender a se defender, porque eles querem bater, não sei o que. Então, desde criança já vem com esse instinto de sobrevivência, né? Esse instinto de sobrevivência que a gente vai, pelo menos as meninas vão tendo isso, né? Não sei como fica nos meninos ou os homens que têm diagnóstico tardio também, mas normalmente quando eu converso com uma pessoa ou outra aparecem as mesmas acontecimentos, assim, os mesmos cenários parecem. Homens já me falaram assim também, que eles agora vão se sentir mais respeitados e também como um alívio, né? Alívio por ter agora entender tudo o que acontecia desde a infância, né? Porque a gente se sente burra, falando linguagem bem claro, burra. Eu sempre, nos estágios, na faculdade, eu fui muito julgada e eu via muitas fofocas. É burra? Infelizmente eu ouvia. Eu só consegui completar a graduação porque eu queria muito, né? E os estágios também. Então, eu comecei a faculdade com 36 anos. E terminei agora, me formei com 44. Não lembro mais. Então foi bem difícil, foi bem sofrido. E foi uma pena mesmo que eu descobri o autismo no final da faculdade, porque o sofrimento era enorme. E eu sempre tive a sensibilidade auditiva, é assim que fala, sensibilidade auditiva. E só que o que acontecia antes, né? Quando eu era criança, os gritos me davam revolta e eu comia. Eu me acalmava comendo. Se regulava comendo. Comendo ou chorando. Então, e a minha família é família germânica, né? Então, todo mundo fala gritando, chega gritando, né? E aí depois eu fui me dando conta que aquilo ali me afetava demais. Só que eu fui perceber o que era isso que acontecia comigo de outra forma, né? Agora de um tempo pra cá. Porque a minha mãe é uma pessoa que grita muito, eu tive muitos conflitos com a minha mãe, né? Por causa dos gritos, porque eu explodia, eu tinha crises de raiva por causa dos gritos, né? Ela gritava comigo, eu gritava mais com ela gritava comigo, eu gritava mais com ela e aí o caos estava instaurado. Então, até pouco tempo eu digo que eu tinha problemas com a minha mãe, né, por conta todo esse histórico, né, que se eu soubesse, ou ela soubesse também... Ela não iria gritar, né, talvez se ela soubesse. E eu também entender que, né, eu preciso arrumar alternativas para fugir daquilo ali. Se a pessoa grita,
né? Por exemplo, minha mãe tá com 72 anos, né? Ela não vai deixar de ser gritona agora. Então, arrumar maneiras, assim, para que eu não caia. Para que não entre em sofrimento na companhia. Exatamente. Isso aí eu comecei a me entender melhor com ela também. Entendendo isso, tendo esse entendimento, comecei que não era uma coisa intencional, alguma coisa nesse sentido, né? Nem ela comigo, nem eu com ela. Que era a falta de conhecimento nosso em relação a isso, né? Antes tu trouxe uma fala importante que tu comentou um pouquinho sobre os nossos filhos, né? Então essa geração, as crianças, elas estão agora recebendo um diagnóstico, estão tendo um apoio diferente e a gente está buscando que a sociedade também tenha um olhar diferente sobre tudo isso, né? Quando tu olha para tua infância, no que tu acha que o diagnóstico teria feito de diferente, além da tua própria compreensão, né, das tuas dificuldades, o que tu acha que poderia ter te ajudado a passar por essa infância e talvez adolescência de uma forma mais tranquila? É difícil porque assim, o sofrimento é grande, né? Então eu não me envergonho de falar, eu prefiro falar até para alertar os pais. Para ajudar outras pessoas, né? Ou pessoas já adultas e que já podem se ver nesse cenário também, são as ideações suicidas. Para vocês terem noção que é um sofrimento sem tamanho. Para a gente chegar a esse ponto, é um sofrimento enorme por falta de respeito, por falta de compreensão, por achar que a pessoa é preguiçosa, por achar... Nem achar, eles já intitulam, né? Ela é preguiçosa, ela é burra, ela é menos, ela é gorda, ela é feia. Então, o respeito e a compreensão das pessoas da forma que elas são é fundamental, né? Em qualquer condição, né? E quando a gente tem, né, esse transtorno ou o autismo ou o TDAH, a gente sente um sofrimento maior, não desvalorizando o sofrimento, eu sempre digo, desvalorizando ou diminuindo o sofrimento cotidiano, que cada um tem o seu, né? Mas é um sofrimento maior de afazeres do dia a dia. Do dia a dia. Por exemplo, eu cheguei atrasada aqui, porque eu me pedi no horário da reunião lá da Associação Ser Autista. E aí, quando acontece esse tipo de coisa... eu fico desnorteada, aí eu fico com vontade de bater minha cabeça na parede. Sentimento de culpa muito intenso. Meu Deus, por que eu esqueci isso? Ontem eu chamei a Isabel para conversar sobre o roteiro do programa, entende? Então... E daí a pessoa se culpa muito, né? Claro, porque assim, poxa vida, né? Como que eu vou trabalhar? Como é que uma pessoa vai me dar um emprego sabendo que eu sou assim? Né? Mas por outro lado, tem várias outras coisas que eu sou boa, né? Tem as dificuldades, né, eu tenho as minhas limitações e outra coisa que eu aprendi também com o diagnóstico foi aceitar as minhas limitações. Porque a gente não aceita, que a gente não consegue ter um dia a dia de uma pessoa normal, né? Não consegue, até dos afazeres domésticos, né? O horário de levar o filho para a escola, de fazer almoço, de trabalhar, essas funções todas que as mulheres estão fazendo hoje em dia, é um caos, e aí tentar trabalhar, sabe, é totalmente, é um caos mesmo, é como se a cabeça fosse uma roleta russa sem parar. E aí, por isso tão importante a busca desse diagnóstico na infância, porque daí desde a infância tu vai encontrando estratégias para desenvolver e para aprender a lidar com tudo isso. Às vezes a gente pensa muitas famílias a gente sabe que é do tempo de cada família, que cada família precisa enfrentar ali os seus desafios, as suas dificuldades, mas olhar para sua criança e poder buscar esse diagnóstico é uma forma de ajudar para que ela chegue na vida adulta com menos impacto, né? Tendo aprendido mais estratégias, a própria família, quando consegue perceber as dificuldades da sua criança, não como preguiça, não como porque não consegue aprender, mas porque tem uma outra coisa fazendo esse impedimento, consegue criar estratégias, porque encontra soluções, encontra formas de solucionar tudo isso, e isso é muito importante, né? Sim, e até porque ninguém precisa ficar intitulando ninguém de preguiçoso, de gordo, isso ou aquilo. Se tu tem
a boca, eu digo para abrir, para julgar, abre a boca para auxiliar, ajudar, né? Precisa de ajuda. Em vez de chamar de preguiçoso, eu posso te ajudar, né? Então, mudar a mentalidade mesmo das pessoas em relação a isso, né? Eu digo a empatia, tudo, né? Pra que chamar de gorda? Se tu pode, um amigo me diga, colega, tem uma academia, quer ir comigo? Achar uma forma de ajudar. Tu tem dificuldade para estudar, tô vendo que tu tá... quer que eu te ajude? Não, mais fácil é aquela pessoa é burra, né? É mais fácil, porque daí eu vou abrir a boca só para chamar a outra de burra. Não vou me desprender para ajudar aquela pessoa, então... E tu tá trazendo a tua visão que a gente, mesmo com tanta experiência, assim, eu nunca ouvi isso, tá? Sabe? Me comove porque a gente vê como mãe, como professora, como terapeuta, a criança começou a tomar medicação, vamos observar o comportamento. E tu tá dizendo que tu sentiu, parece que abriu os olhos, parece que passou a enxergar e conseguiu ler uma página inteira. Nossa, sabe? eu chorei no consultório. Eu me emociono também ouvindo isso, porque daí a gente sabe, a criança começou a tomar, a gente notou alguma mudança, mas a criança não sabe contar pra gente o que ela tá vivendo, e um adulto sabe, então a gente pode, tu compartilhando com a gente pode ter essa visão diferente. E o dormir também, porque a cabeça, eu também achava muito, quando eu ouvia falar do TDAH, eu tinha ideia que ela é a pessoa que não para quieta. Mas aí eu comecei a entender também que o cérebro não para. Por que a pessoa pode ter aprendido a controlar o corpo, mas a mente continua sempre ativa. Ou foco, mas eu ainda tenho muita dificuldade no sono ainda, né? Eu preciso tomar medicação para dormir, para acalmar o cérebro, senão eu fico pensando em tudo, várias coisas. E entra um pouco de ansiedade também, né? Que faz parte do transtorno. Aí todos os anos tratando ansiedade, depressão, que estava tudo englobado no pacote, no pacote, né? E aí com o diagnóstico, muitas vezes, quando eu falo para alguém que eu recebi o diagnóstico de autismo, as pessoas ficam que nem escutam. Eu sei, mas não é para impressionar ninguém, né? Eu digo, se elas perguntam, eu mostro, porque eu acho importante a gente ir atrás, né? Se conhecer, atrás de se conhecer. E também, Josi, para que tu possa ser uma porta para as pessoas que estão agora na infância, na adolescência. Porque uma pessoa TDAH, uma pessoa autista, ela pode ter todo o sucesso na vida como tu está tendo agora, né? Uma profissão, lutando pelos direitos, por aquilo que tu acredita. Então, para que a gente não tenha, e aquilo que a gente vem conversando há um tempo já, o quanto a gente precisa colocar a neurodivergência num lugar de destaque. O quanto a gente precisa olhar não só... O quanto a gente precisa olhar para o sucesso, para as pessoas que buscaram, porque senão a gente acaba só olhando para a dificuldade. Né? Então, tu te colocar nessa posição de divulgar tudo isso é uma forma de divulgar também o teu sucesso, né? E que as pessoas que estão hoje descobrindo esse diagnóstico, que elas também podem ter esse sucesso. Eu queria falar sobre a graduação. Gente, foi sofrido. E aí eu fico imaginando as crianças na escola. Tem que ficar sentadinho, copiando. Gente, foi sofrido. A minha turma era uma turma que gritava muito. E eu tive um professor que gritava, dava aula gritando. Era o jeito dele. Talvez ele nunca tenha tido uma aluna como eu. E na faculdade tinha o núcleo de auxílio ali aos alunos neurodivergentes. Então, também tinha esse auxílio, né? Eram os atendimentos online, uma vez por semana, uma vez por mês. Ela fazia uma entrevista, né? E depois ela me dava um parecer, teu cérebro funciona melhor estudando dessa forma, assim, né? Mas também é complicado, porque a procrastinação é algo terrível. Josi, nós temos... um tema do nosso coração, é a infância, né? A gente se preocupa muito com a infância porque a gente entende que é a infância que vai ser a base de uma vida inteira. E quanto melhor for essa infância, melhor vai ser o restante todo da vida. Com certeza. E meus colegas, eles não respeitavam isso, porque eles não entendiam, né? Porque eles nunca viveram isso, ou nunca tiveram ninguém na família. Então, eu passava por mal educada, por chata. E chegou um ponto que eu cheguei assim, eu não posso mais me preocupar com que os outros vão pensar, eu quero aprender. Porque a única oportunidade de eu conseguir estudar, ler e aprender era durante a aula.
porque depois eu tinha meu filho, eu tinha minha família, eu tinha casa, eu tinha trabalho. Então eu não tinha tempo de estudar finais de semana em casa ou outros horários. E eu me sentia muito desrespeitada. E quando eu tinha aula com esse professor que ele gritava muito, que ele sabia da minha condição, da sensibilidade auditiva, porque muitas vezes eu tentava me controlar, mas eu saía correndo da faculdade, chorando. A minha filha, depois de um tempo, começou a estudar na mesma faculdade que eu, daí chamavam ela me abraçava para me acalmar. Eu entrava em crise de pânico, realmente. E eu ia parar no posto de saúde, porque eu ficava com a pressão alta, crise de ansiedade, e além da crise de ansiedade, aquela do falta ar, dava uma impressão de morte, porque era um desespero que eu não conseguia me acalmar. E eu tinha que ir no posto para ver se ou parecia que eu estava infartando, ou se eu estava com pressão alta, né, porque eu ficava com medo que fosse acontecer alguma coisa grave também. E na aula seguinte a mesma coisa, na outra aula a mesma coisa, na outra aula a mesma coisa, na outra aula a mesma coisa. E até que chegou no final, assim, eu desisti, porque eu botava o abafador, ou botava o fone de ouvido, ou começava a pensar em outras coisas para não focar no grito. Então eu perdi a aula, ia só para não rodar por presença. Mas mesmo assim tu venceu, né? Tu foi chamada, como tu disse, de burra, de louca, né? Sim, também. sim. Mas tu venceu, tu terminou tua graduação. Sim, nossa, né? quando eu entrei Em direito, é um exemplo quando eu para entrei nós. na cerimônia da formatura, eu larguei um choro de desabafo de todo aquele sofrimento e consegui chegar ali de toga, ali, minha família, né? Valeu a pena tudo, né? Valeu a pena. Quando eu entrei lá na Fundade, eu parecia, desabei, mas abri um berreiro, literalmente um berreiro. Porque é uma vitória dupla, né? Sempre uma formação, quando a gente chega ao final dela, sempre é uma vitória. Mas é uma vitória dupla, né? Venceu os desafios comuns de uma graduação, né? De dispensar o tempo, a dedicação e muito mais com todos esses desafios internos, que a gente sabe que são muito importantes e significativos, determinantes às vezes na vida, né? Josi, pra gente finalizar o nosso programa, a gente queria muito que tu deixasse uma mensagem para as famílias, para as crianças, né? Para quem está hoje orientando e buscando recursos para suas crianças. O que tu gostaria de dizer com este teu olhar, com essa tua vivência, essa tua história? Eu vou até tirar o óculos agora. Eu gostaria de falar e de pedir para as pessoas, né, reanalisarem, né, a sua educação, a sua maneira de ver o mundo, né? Como estudante de direito e com diagnóstico de autismo, eu posso dizer sobre também o senso de justiça, que desde criança eu tive, né? Se eu via algum colega apanhando, eu ia bater lá, eu ia salvar. E sempre quis fazer justiça, né? Sempre tive esse olhar. Então, mas a justiça começa dentro de casa, desde criança, né? Como eu falei antes, né? Ao invés de chamar a pessoa de preguiçosa, né? E ela tem que fazer uma coisa e ela tem preguiça de fazer isso, quem sabe oferece ajuda, né? Colega, posso te ajudar? Meu irmão, posso te ajudar? Né? Meu amigo, posso te ajudar? Em vez de chamar de gorda, convida, vamos na academia, quer fazer, né, companhia pra mim. Se está com dificuldade de estudar, oferece ajuda. Não julga, não critica, né? Se está vendo que a pessoa não está bem, ou tem muito barulho em redor e a pessoa está se sentindo incomodada, observe as pessoas. A gente não pode olhar só para o próprio umbigo, né? Nós vivemos em comunidade, né? Uns ajudando os outros, ninguém vive autossuficiente. É esse o recado que eu gostaria de passar. Então, com essa mensagem, a gente finaliza o nosso programa. Nos vemos nos próximos episódios.